E aí, inimigos da igreja, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que os filhos de Lutero estejam muito bem, obrigado. Bom, esse vídeo, por incrível que pareça, foi ideia de um católico. Foi um católico que apareceu no meu vídeo. Inclusive foi sobre as falsificações documentais comprovadas usadas pelos católicos romanos em sua apologética contra nós, né? E ele me deu uma ideia de vídeo que, assim, eu sei que ele fez com deboche. E quando ele vê esse vídeo, ele sabe que eu vou estar falando dele. Eu vou fazer questão que ele tire print de tudo que eu for mostrar aqui, certo? Porque ele me deu uma ideia fantástica, que foi comparar as palavras do reformador, certo? Martinho Lutero, com as palavras dos papas dele, sabe? E eu quero deixar uma coisa bem clara antes de começar esse vídeo. Eu não sou passapano de Lutero, certo? Lutero, como qualquer um de nós, era um homem falho, pecador, que fez muita besteira, que disse muita besteira, e sim, eu sou plenamente consciente que Lutero ele foi antissemita no fim da sua vida, certo? As ações dele foram repugnantes, inclusive Philippe Melanchthon ficou contra ele, né? Deu as costas a ele nessa empreitada contra os judeus no fim da vida, quando ele escreveu o livro dos Judeus e Suas Mentiras, certo? E eu digo mais, a comunidade luterana também emitiu uma nota de repúdio às atitudes do reformador quanto à sua postura antissemita. Sim, eu não estou aqui para defender Lutero, eu não estou aqui para passar pano em nada que ele disse ou fez ou deixou de fazer, até porque o meu modelo de conduta não é Lutero, o meu modelo de conduta é Cristo, certo? Dito isso, eu espero que vocês sejam edificados mais uma vez em mais um vídeo, certo? Porque o título desse vídeo é exatamente aquilo que o católico me deu de sugestão. E o título é Martinho Lutero, o maior herege da história do cristianismo. Não vamos perder tempo e vamos logo à primeira heresia desse filho das trevas. Além disso, um cristão deve pensar o seguinte: embora eu seja indigno e condenado, em Cristo, meu Deus, dedica a minha pessoa insignificante, sem qualquer mérito e por pura misericórdia graciosa, todas as riquezas da justiça e da salvação, para que eu não precise de absolutamente nada, mais ainda, exceto a fé, que acredita que é assim. Assim, para um pai como este, que me sobrecarrega com essas suas riquezas inestimáveis, por que não deveria eu fazer livremente, com alegria, com todo o coração e com toda a vontade voluntária, tudo o que eu sei que é agradável e aceitável para ele? Portanto, eu me entregarei como uma espécie de Cristo ao meu próximo, assim como Cristo ofereceu a mim. Não farei nada nesta vida, exceto o que vejo que será necessário, vantajoso e salutar para o meu próximo, porque pela fé estou transbordando todas as coisas boas em Cristo. Agora olhem o que disse o sacrossanto e iluminado Papa Bonifácio VIII. Esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é humana, mas de Deus, bem humilde ele, né? Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores, naquele que ele, a rocha, confessou quando o Senhor disse a Pedro, tudo que ligares. Assim quem resiste a este poder determinado por Deus, resiste à ordem de Deus, a menos que não esteja imaginando dois princípios, como fez Manes, opinião que julgamos falsa e herética, já que, conforme Moisés, não é nos princípios, mas no princípio Deus criou o céu e a terra. Por isso declaramos, dizemos, definimos que é absolutamente necessário a salvação de toda a criatura humana está sujeita ao pontífice romano. Ou seja, enquanto Lutero declara que nós não temos mérito algum na nossa salvação e o que fazemos recebemos por graça de Deus, esse Papa iluminado diz que é estritamente necessário para ser salvo ser sujeito a ele. Mas na frente dele é claro que Lutero é um herege. Vamos à próxima heresia do filho das trevas, a descendência da serpente. O demônio diz assim, portanto, quem quiser encontrar Cristo deve primeiro encontrar a igreja. Como saberíamos onde estavam Cristo e sua fé se não soubéssemos onde estão seus crentes? E aquele que deseja saber alguma coisa sobre Cristo não deve confiar em si mesmo nem construir uma ponte para o céu pela sua própria razão, mas ele deve ir à igreja, comparecer e perguntar a ela. Ora, a igreja não é madeira e pedra, mas a companhia de crentes. É preciso apegá-los e ver como eles acreditam, vivem e ensinam. Eles certamente têm Cristo em seu meio, pois fora da igreja cristã não há verdade, nem Cristo, nem salvação. Nossa, que heresia terrível! Ele não aponta igreja nenhuma, nem denominação nenhuma como verdadeira, mas que a igreja é composta pelos cristãos. Que heresia
terrível. Mas olhem só o que é que os iluminados, os vigários de Cristo, vão dizer sobre o que é a igreja. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar por um dos papas mais poderosos da igreja romana, Inocêncio III. Pelo coração cremos e pela boca confessamos a única igreja, não de hereges, mas a Santa Igreja Romana, Católica e Apostólica, fora da qual cremos que ninguém é salvo. Sua Santidade, o Papa Eugênio IV, diz o seguinte: a Santa Igreja Romana crê firmemente, professa e prega que nenhum dos que estão fora da Igreja Católica, não só pagãos, como também judeus, heréticos e cismáticos, poderá participar na vida eterna, mas que irão para o fogo eterno que foi preparado para o demônio e os seus anjos, a não ser que a ela se unam antes de morrer. Vejam a heresia de Lutero. Enquanto ele diz que você precisa ser parte do corpo de Cristo, independente de nome ou placa, e assim você obtém a salvação por ser cristão, esses dois papas iluminados pelo Espírito Santo estão dizendo que para você ser salvo, você tem que ser católico romano, senão você vai para o inferno. Mas não se preocupem, na frente deles Lutero é um baita de um herege. Olhem que heresia terrível desse servo do demônio. Olha o que ele diz. Ó. Em primeiro lugar, peço omitir meu nome e não se chamar de luterano, mas cristão. Que é Lutero? A doutrina não é minha. Tampouco fui crucificado em favor de alguém. Em 1 Coríntios 3, 4, 5, Paulo não quer que cristãos se chamem de paulinos ou petrinos, mas cristãos. Que pretensão seria essa de um miserável e fedorento saco de vermes como eu, se quisesse que os filhos de Cristo fossem chamados pelo meu desastrado nome? Que não seja assim, amigo. Vamos extirpar as siglas partidárias e nos chamar de cristãos, de quem temos a doutrina. Os papistas apropriadamente têm nome de partido, já que querem ser papistas, que sejam do Papa, que é seu mestre. De minha parte não sou, nem quero ser mestre de ninguém. Junto com a comunidade comungo da única universal doutrina de Cristo, que é nosso mestre exclusivo, como diz em Mateus 23:8. Gente, que heresia terrível ele acabou de dizer. O que é doutrina ortodoxa inspirada por Deus é o que os papas vão dizer agora. Olha só o que é que esses papas vão dizer. Com a palavra, a cabeça visível da igreja, o Santo Papa Leão XIII, determinar, no entanto, quais são as doutrinas divinamente reveladas, pertence à igreja docente a quem Deus confiou a guarda e interpretação de suas declarações, mas o mestre supremo da igreja é o pontífice romano, muito humilde. A união de mentes, portanto, requer, juntamente com um acordo perfeito na fé única, completa submissão e obediência de vontade à igreja e ao pontífice romano, como ao próprio Deus, humilde demais. Esta obediência deve, no entanto, ser perfeita porque é imposta pela própria fé. Não, se não fosse absoluta e perfeita em todos os detalhes, poderia usar o nome de obediência, mas a sua essência desapareceria. O uso cristão atribui tal valor a esta perfeição de obediência que ela foi e sempre será considerada a marca distintiva pela qual somos capazes de reconhecer os católicos. O vigário de Cristo, o Papa São Pio X, diz em seu catecismo: então não pertencem à Igreja de Jesus Cristo a sociedades de pessoas batizadas que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? Todos os que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Então vejam, enquanto Lutero ele declara a heresia diabólica de que a Igreja de Cristo não deve ser chamada pelo seu nome, porque ele não é nada, ele não é ninguém, e devemos ser chamados simplesmente de cristãos, e devemos abrir mão dos partidos, ora, esses bispos inspirados pelo Espírito Santo declaram a verdade apostólica de uma doutrina imutável de que o chefe supremo da Igreja é o Pontífice de Roma. E é assim que os cristãos são identificados, porque eles obedecem ao Papa. Afinal de contas, quem não reconhece o Papa como chefe da Igreja de Cristo não merece ser chamado nem de cristão. Vejam que doutrina salutar, que doutrina linda, que doutrina incrível. Por isso que eu digo, na frente dos papas, Lutero é um completo herege. Mas óbvio, tudo que é ruim sempre pode piorar. Veja o que Lutero disse sobre os judeus antes dele aderir ao antissemitismo teológico não racial que ele abraçou no fim da vida. Talvez eu consiga atrair alguns judeus para a fé cristã, pois nossos tolos, os papas, bispos, sofistas e monges, até agora os têm tratado tão mal que, se eu fosse judeu e visse esses idiotas cabeças duras estabelecendo normas, ensinando a religião cristã, eu preferiria ser um porco a ser cristão, pois esses homens trataram os judeus como cães e não como seres humanos. Veja que Lutero está dizendo que os judeus devem ser tratados humanamente, certo? Então isso é uma heresia terrível, algo digno de ser observado. Você vai ver exatamente desses papas, um antes e um depois de Lutero. Vamos ver o que é que eles disseram.
Vejam, Sua Santidade, o Papa Inocêncio III diz: Nós, portanto, pedimos ao nosso querido filho de Cristo, Filipe, o ilustre rei da França, também ordenamos o nobre duque da Borgonha e a condessa de Troyes que restringissem os excessos dos judeus para que não ousassem levantar o pescoço curvado sob o jugo da escravidão perpétua contra a reverência da fé cristã, mais rigidamente para proibi-los de ter quaisquer enfermeiras ou outros tipos de servos cristãos no futuro, para que os filhos de uma mulher livre não sejam servos dos filhos de uma escrava, mas que, em vez disso, como escravos rejeitados por Deus, em cuja morte eles conspiraram perversamente, eles devem, pelo efeito desta mesma ação, reconhecer-se como escravos daqueles a quem a morte de Cristo libertou, ao mesmo tempo em que os escravizou. Em seguida, temos o sacrossanto Papa Gregório IX dizendo: Ingratos por favores, esquecidos de benefícios, os judeus tornaram insulto a bondade e o desprezo impessoal pela bondade. Eles devem conhecer o jugo da escravidão perpétua por causa de sua culpa. Velem que os judeus pérfidos nunca se tornem insolentes no futuro, mas que sempre sofram publicamente a vergonha do seu pecado no medo servil. Mas o cúmulo do tratamento humano com os judeus, vocês vão ver agora na pessoa do Santíssimo Papa Pio VI. Olha o que é que ele diz, olha que coisa linda. Na cláusula 36 do Edito Sopra Gliebrei, nenhum judeu pode passar a noite fora do gueto e, portanto, todos devem retirar-se para o gueto por volta de 1h da noite, e pela manhã não podem sair antes do amanhecer sob pena de 50 escudos e 3 sessões de corda em público para os homens. Esse tratamento para os judeus foi tão humano que nós vamos ver a revista judaica Morachá falar o seguinte sobre esse tratamento lindo que Pio VI deu aos judeus. Olha só o que essa revista fala. A situação dos judeus romanos não muda muito até 1775, quando o Papa Pio VI emite o Edito Sopra Gliebrei, um édito sobre os judeus, que exacerba ainda mais as medidas persecutórias, adicionando outras. Uma das 24 cláusulas do documento rezava que quem passasse uma noite fora do gueto seria condenado à morte. Proibia o estudo do Talmud e os cortejos fúnebres e a entrada nas igrejas, assim como era vedado aos cristãos entrar nas sinagogas. Mas, enquanto Lutero diz que é para os judeus serem tratados humanamente, esses papas, iluminados pelo Espírito Santo, ao contrário do herege Lutero, dizem que os judeus devem ser condenados à servidão perpétua, porque eles devem ser escravos dos cristãos, sim. Mas, claro, na frente deles, Lutero era um herege. O Filho das Trevas prossegue sua sanha herética ao dizer o seguinte: Cristo nos oferece tal liberdade que simplesmente não devemos tolerar nenhum mestre sobre nossa consciência, mas insistir em nosso batismo e como pessoas chamadas a Cristo e tornadas justas e santas por meio dele dizer: este é meu direito, meu tesouro, minha obra e minha defesa contra todo mal e injustiça que a lei pode produzir e impor a mim. Assim uma pessoa pode se defender contra sugestões e ataques do diabo, quer se trate de pecados presentes ou passados. O ponto é manter Moisés e Cristo, obras e fé, vida externa e consciência separados. Quando a lei me pega e aterroriza meu coração, é hora de dar férias à querida lei, e se ela não quiser férias, afaste-a com confiança e diga: farei e exigirei boas obras com alegria no devido tempo, onde quer que eu possa, quando estiver entre as pessoas. Mas aqui em minha consciência, não quero saber nada sobre tais assuntos. Deixe-me aqui tranquilo e não diga nada sobre isso. Não ouço nem Moisés nem os fariseus. Aqui o batismo e Cristo devem governar sozinhos e ser tudo. Ou seja, Lutero está pregando a heresia da liberdade de consciência, e isso é inadmissível. Verdade mesmo é o que vai dizer a sua santidade, o Papa Pio IX, logo em seguida. Vejamos o que ele fala, inspirado pelo Espírito Santo para todos nós. Vamos refletir. O servo dos servos de Deus, Pio IX, enquanto cura, vai dizer o seguinte, e contra a doutrina da Sagrada Escritura, da Igreja e dos Santos Padres, não duvidam em afirmar que a melhor forma de governo é aquela que não se reconheça ao poder civil a obrigação de castigar, mediante determinadas penas, os violadores da religião católica, senão quando a paz pública o exija, e com esta ideia absolutamente falsa de governo social, não hesitam em consagrar aquela opinião errônea, em extremo perniciosa à Igreja Católica e à saúde das almas, chamada de loucura por Gregório XVI, nosso predecessor de feliz memória, isto é, que a liberdade de consciência e culto é um direito próprio de cada homem que todo Estado bem constituído deve proclamar
e um direito próprio de cada homem que todo Estado bem constituído deve proclamar e garantir como lei fundamental, e que os cidadãos têm direito à plena liberdade de manifestar suas ideias com a máxima publicidade, seja de palavra, seja por escrito, seja de outro modo qualquer, sem que a autoridade civil nem eclesiástica alguma possa reprimir em nenhuma forma. Ao sustentar a afirmação tão temerária, não pensam nem consideram que com isso pregam a liberdade de perdição e que se dá plena liberdade para a disputa dos homens. Nunca faltará quem se atreva a resistir à verdade, confiando na loquacidade da sabedoria humana. Mas nosso Senhor Jesus Cristo ensina como a fé e a prudência cristã hão de evitar esta vaidade tão danosa em meio desta tão grande perversidade de opiniões depravadas. Temos julgado necessário levantar de novo nossa voz apostólica. Portanto, todas e cada uma das perversas opiniões doutrinais determinadamente especificadas nesta carta, com nossa autoridade apostólica as reprovamos, proscrevemos e condenamos, e queremos e mandamos que todas elas sejam tidas pelos filhos da Igreja como reprovadas, proscritas e condenadas. Veja só que coisa terrível. Lutero está pregando o erro diabólico da liberdade de consciência, enquanto o Santíssimo Papa Pio IX está dizendo, iluminado por Deus, que a liberdade de culto, de consciência, de expressão e de opinião é algo que é temerário, que é proscrito pela Santa Igreja. Por quê? Porque é algo pernicioso e diabólico. Mas veja, na frente dele, Lutero é um herege. Não obstante, o Facínora, sedento por derramamento de sangue e morte, vai dizer o seguinte: a segunda mentira de Emser é que eu queria que as mãos dos leigos fossem lavadas no sangue dos padres. Seu santo sacerdócio e o amor cristão não buscam nada além do fogo. Se eu estivesse morto, ele poderia espalhar tais mentiras como verdade, assim como aconteceu com Rus. É assim que escrevi contra Silvestre, em contraste, como que não deveríamos atacar o Papa e suas seitas com a espada e lavar nossas mãos em seu sangue. Se ele ensina o que Silvestre escreve, ou seja, que a Sagrada Escritura tem seu poder do Papa, mas como não gosto de queimar hereges ou matar até mesmo um único cristão, e como sei muito bem que é contra o Evangelho, apenas indiquei o que eles merecem. Se os hereges merecem o fogo, nem é necessário atacá-lo com a espada. A nobreza e os poderes mundanos, se eles apenas desprezam sua farsa tirânica e sua falsa proibição, certamente podem aconselhar vocês, pessoas femininas e infantis, com uma única carta e comando. Eles podem dizer a você, é assim que deve ser, e você não tem escolha a não ser obedecer. A maneira como você reage a isso, com queimaduras, banimentos, fúria e delírios contra a verdade, clara. Parece que você realmente gostaria de ter um exemplo boêmio, feito de si mesmo e cumprir a profecia que diz que os padres devem ser mortos. Se isso acontecer com você, você não pode me culpar, apenas continue como está. Você está no caminho certo, onde o conselho não é possível, a ajuda não é possível. Você descobrirá muito em breve se pode terminar o jogo dessa forma. Mesmo que chova e neve, nada além de bispos, emsers, ex e papas, confio que você previu que ninguém destruirá o Papa, exceto vocês mesmos, suas próprias criaturas, como diz o profeta. Vejam que o herege, quanto mais, se atreve a dizer que é errado derramar o sangue de um único cristão. Ele ainda ousa se defender da acusação dos núncios papais sobre a ideia de que ele queria que os leigos lavassem suas mãos no sangue dos prelados católicos. Que heresia terrível! Ele está dizendo que derramar o sangue de um único cristão é completamente errado. Isso é inconcebível. Na verdade, o que é coisa gloriosa de se observar é o que nós vamos ver na pessoa do Papa Vigílio, que foi um bispo oficial de Roma, um dos sucessores de São Pedro. Vejamos que coisa linda que podemos aprender com o sumo pontífice, o cabeça visível da igreja, o comandante, o líder supremo de todos os cristãos. Vejamos o que é que diz a história sobre ele. Vejamos o proceder cristão desse verdadeiro servo dos servos de Deus, comparado a esse herege contumaz de nome Martinho Lutero.
Assim diz a história sobre o servo dos servos de Deus, o Papa Vigílio. Olha só, quando o Papa Agapito morreu, Teodora percebeu que essa era a sua chance de nomear um Papa monofisista em Roma. Escolheu um dos oficiais do falecido Papa. Seu nome era Vigílio e seria dele, 17 anos depois, a tarefa de convocar o segundo concílio de Constantinopla. Teodora enviou Vigílio a Roma acompanhado de um grande exército para ser consagrado Papa, mas até que Vigílio e o exército chegassem a Roma, o clero romano já havia eleito um sucessor para Agapito. Era Silvério, que se tornou um papa em 8 de junho de 536. Belisário, comandante do exército de Constantinopla, assumiu o controle da situação com suas próprias mãos. Convocou o Papa Silvério para sua apresentação, então ele o depôs e o forçou a usar o hábito de monge, enviando-o para o exílio na Grécia. Depois disso, Belisário anunciou que o Papa Silvério havia abdicado para tornar-se um monge. Vigílio foi eleito novo Papa. Na Grécia, o Papa Silvério encontrou um amigo, o bispo da cidade de Patara, que escreveu uma carta em nome do Papa deposto e enviou a Justiniano. Quando o imperador soube dos apuros que o Papa Silvério havia passado, ordenou que o Papa fosse escoltado para Roma e empossado na cadeira de Pedro. Teodora conseguiu organizar uma investigação com a ajuda de Vigílio e Pelágio, que um dia tornar-se-ia papa. Silvério foi considerado indigno de ser um papa, então foi levado para ele de Palmária, onde morreu de fome. Com a morte de Silvério, Vigílio estava firme no trono papal. Vejam que coisa linda. Enquanto o herege Lutero diz que é errado derramar o sangue de um único cristão que seja, o servo dos servos de Deus, ele participa de um complô, de uma conspiração meramente política, para assim assumir o trono papal, matando o seu antecessor de fome numa masmorra. Isso é que é piedade cristã. É claro, na frente dele, Lutero era um herege. Mas a coisa só piora. Olha só o que o herege diz em seu discurso na Dieta de Worms. A menos que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa, nem em concílio somente, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram, estou vinculado às Escrituras que citei e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Não posso fazer o contrário. Aqui estou. Que Deus me ajude. Amém. Vejam, ele está dizendo que ele deseja ser convencido pelas Escrituras. Isso é um ultraje, seu herege, filho de Satanás. Não é possível que você se atreve a exigir da Santa Igreja que prove suas doutrinas pelas Escrituras e você não pode simplesmente questionar a autoridade da Santa, Sagrada Igreja Católica Romana, a única Igreja de Cristo. Pelo contrário, a forma de você defender a doutrina cristã é exatamente como eu vou mostrar agora. Mais uma vez com a palavra, sua santidade, o Papa Inocêncio III, no cânon 3 do Quarto Concílio de Latrão. Nós excomungamos e anatematizamos toda heresia erguida contra a fé santa, católica e ortodoxa que temos exposto acima. Condenamos todos os hereges, quaisquer que sejam os nomes que podem ir abaixo. Eles têm os rostos diferentes, mas na verdade suas caudas são amarradas juntas, na medida em que são similares em seu orgulho, que aqueles condenados sejam entregues às autoridades seculares presentes ou aos seus oficiais de justiça para a devida punição. Que as autoridades seculares tenham isso em conta e, se for necessário, que sejam obrigados pela censura eclesiástica. Se desejam ser reputados por fiéis, que façam um juramento público pela defesa da fé, no sentido de que vão buscar, na medida do possível, exterminar das terras sujeitas à sua jurisdição a todos os hereges designados pela Igreja. Portanto, cada vez que alguém é promovido à autoridade espiritual temporal, está obrigado a confirmar este artigo com um juramento. Mas tem outro Papa que tem outra coisa linda para dizer, olha só. O legítimo sucessor de São Pedro, Inocêncio IV, vai dizer: ademais, o potentado governante deve coagir a todos os hereges aprisionados, sem chegar à amputação dos membros e ao risco de morte, a se considerarem verdadeiramente como ladrões, assassinos das almas e assaltantes dos sacramentos de Deus e da fé cristã, a reconhecerem expressamente seus erros e acusar outros hereges que conhecerem, identificarem os bens deles, os partidários, os acolhedores e os defensores dos mesmos, tal como os ladrões, os assaltantes e os bens temporais são obrigados a acusar seus cúmplices e reconhecer os crimes que cometeram.
Por outro lado, a casa na qual algum herege, homem ou mulher, tiver sido encontrado, deve ser destruída até as fundações, sem haver a esperança de que venha a ser reconstruída, a não ser que o dono da casa tenha sido aquele que contribuiu para que fossem encontrados. E se o dono daquela casa possuir outras casas contíguas à mesma de igual modo, todas elas devem ser destruídas e os bens que forem encontrados no interior daquela casa e das demais casas vizinhas deverão se tornar públicos e passarão a pertencer aos que puderem levá-los, a não ser que essas pessoas exerçam um cargo. Então veja, enquanto aquele herege, filho do diabo, está pregando que ele só deseja ser convencido pela razão e pelas escrituras que ele está errado, a Santa Igreja de Cristo, inspirada pelo Todo-Poderoso, simplesmente convence os seus opositores e convence o povo pela força, porque é assim que se prega o evangelho. É assim que se deve espalhar a verdade da fé cristã, não é? Entregando hereges ao poder secular para serem executados, né? Porque afinal de contas a punição era qualquer coisa, menos serviço comunitário, né? E, claro, para que eles sejam torturados, mas ó, cuidado para não matar, cuidado para não mutilar, né? Isso é uma atitude muito cristã, muito cristã. E isso foi o Espírito Santo que mandar torturar hereges e forçá-los a confessar seus crimes das formas mais amáveis e mais acolhedoras possíveis, né? Afinal de contas, torturar é uma prática cristã. Foi Jesus e os apóstolos quem mandaram torturar pessoas e obrigar elas a confessar seus pecados por meio da força, né? E isso é uma atitude incrivelmente cristã, e isso é uma atitude que deve ser seguida, não é mesmo? Tanto é que Ignaz von Dollinger, sobre essa prática maravilhosa e especialmente cristã, vai dizer o seguinte: através da atividade incansável dos papas e seus legados, a posição da Igreja era que todo desvio do ensinamento da Igreja e toda oposição importante a qualquer ordenança eclesiástica deviam ser punidos com a morte, e a mais cruel das mortes, pelo fogo. Eram os papas que incentivavam bispos e padres a condenar os heterodoxos à tortura, confisco de seus bens, aprisionamento e morte, e impor a execução dessa sentença às autoridades civis sob pena de excomunhão. Todo Papa confirmava ou acrescentava os artifícios de seu antecessor, envolvendo a Inquisição, que contradizia os princípios mais simples da justiça cristã e o amor ao próximo, e teria sido rejeitada com horror universal na Igreja primitiva. E antes que vocês venham com essa ideia besta, essa ideia revisionista, ridícula e estúpida de Inquisição protestante, seus militantes papistas, eis o que vai dizer um católico conservador para vocês, ó. O historiador e católico conservador Paul Johnson diz: os estados protestantes tendem a ser os principais beneficiários desta série internacional de movimentos religiosos. Eles poderiam ter uma religião oficial, mas tendem a ser mais tolerantes. Raramente empreendiam perseguição sistemática. Não havia neles o equivalente à Inquisição. Eles não eram clericalistas, permitiam que os livros circulassem com mais liberdade. Não abusavam o comércio com direito canônico. Eles aceitaram a religião privada e colocaram o casamento e a família no meio da mesma, portanto, melhor se harmonizavam em uma comunidade capitalista. Em última análise, as sociedades protestantes apareceram para alcançar muito mais sucesso do que a católica, na medida que se desenvolvia o sistema capitalista. Então vejam, um católico conservador está dizendo que os protestantes não tinham nada parecido com a Inquisição. Isso aqui, gente, é ser honesto. Isso aqui é diferente de você querer pegar coisas que nem no Google acadêmico você encontra relacionadas a uma tal Inquisição protestante. Mas vejam, pegar pessoas e submetê-las à tortura e fazê-las confessar seus crimes, entre aspas, né? E também, é claro, entregar pessoas ao braço secular e impetrar torturas terríveis a pessoas consideradas hereges pela igreja é uma atitude incrivelmente cristã. Foi Deus quem mandou fazer isso. Está sendo provado pelas escrituras, aliás. Tem ironia pesada nisso aqui, viu? Não leva a sério, não. Enfim, na frente dessas pessoas piedosas e cheias do Espírito Santo, que fizeram um bem tremendo à sociedade em que estavam inseridas, Lutero é um tremendo herege. E por último, e não menos importante, vamos falar sobre um documento da Idade Média chamado Doação de Constantino. E quem foi que usou esse documento?
A Enciclopédia Britânica chama esse documento de a falsificação mais conhecida e importante da Idade Média, documento que pretendia registrar o Imperador Romano, a doação de Constantino o Grande, da vasto território e poder espiritual e temporal ao Papa Silvestre I e seus sucessores com base em lendas que datam do século V. A doação foi composta por um escritor desconhecido do século VIII. Embora tivesse apenas um impacto limitado no momento de sua compilação, teve grande influência nos assuntos políticos e religiosos na Europa medieval, até que se demonstrou claramente que era uma falsificação por Lorenzo Valla no século XV. Aí, quando a gente volta para a Enciclopédia Católica, adivinha só quem é que ela fala que usou esse documento a primeira vez? A Enciclopédia Católica vai dizer o seguinte, ó: o primeiro papa que usou isto em um ato oficial e confiou nisto foi Leão IX. Em uma carta de 1054 a Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla, ele cita o Donátio para mostrar que a Santa Sé possuía tanto o império terrestre quanto o celestial, o sacerdócio real. Mas tá tudo bem, comparado a São Leão IX, que era literalmente um falsificador de documentos, Lutero era um tremendo herege. Espero que vocês tenham gostado de mais uma sessão de sátira tirada com as falácias católicas. Não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar e antes que eu me esqueça, meu especial agradecimento a esse carinha aqui, porque foi ele que me deu a sugestão para fazer esse vídeo, mostrando o quanto os papas dele são piedosos e exemplos de fé cristã e quanto ele não tem moral nenhuma para ficar querendo acusar Lutero de heresia, tendo a igreja que ele tem. Muito cuidado com o que você pede, criança. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.